Boa noite, pessoal. Bom, eu vou primeiramente, né, só dar uns comunicados aqui que eu vou utilizar o mesmo código que a gente fez, né, dentro da nossa aula assíncrona. Isso justamente porque se eu for gerar um novo código, provavelmente vai ficar um pouquinho diferente, né, do que eu fiz com vocês durante a nossa aula síncrona, então vai ficar dois códigos diferentes para quem não assistiu, né, a aula síncrona e para quem assistiu a aula síncrona. Então eu vou reaproveitar, né, o código que a gente fez até agora, né, que foi apenas o método adicionar e printar, e dando continuidade ao final da aula, né, eu vou mostrar para vocês o método de remover, tudo bem? Então, para quem assistiu a aula síncrona e está confortável com as informações que foram passadas, né, você pode pular diretamente para a marcação, que no caso é o método de remover, certo? Eu vou começar a aula agora nesse momento com os métodos de adicionar e printar da fila e também a criação das classes da fila e da classe do nó, certo? Bom, primeiramente, bora passar para a parte da criação das classes, certo? Ah, Durante a aula eu criei, né, a classe fila, essa classe bem aqui, né? Para quem tiver com muita dúvida, vocês podem voltar lá no vídeo que eu postei para vocês no Cigar, que no caso é configuração do NetBeans, né, da ambiente de código, enfim, certo? E também a gente criou o nodo.java, certo? Explicando para vocês, né? No caso, a nossa fila.java, o que ela vai ser lá dentro do nosso computador quando eu rodar a nossa aplicação, certo? De maneira bem metafórica, né? Imagine que esse nosso quadro branco à direita de vocês vai ser a nossa memória RAM. Quando eu rodar, né, o nosso programa, a nossa fila ela vai ser um espaço na memória, certo? Aonde dentro desse espaço na memória, ela vai poder guardar diversos elementos aí. Esses diversos elementos que a gente vai guardar dentro da nossa fila, né, ela vai ser composta por nodos, né, por instâncias da classe nodo. A classe nodo, por sua vez, são diversas instâncias ou objetos, né, que a gente vai criar e elas vão, né, seguir esse seguinte modelo. Elas vão ser guardadas dentro da nossa fila, elas vão poder guardar um valor inteiro, né, um valor numérico aqui, sei lá, pode ser 2, né? E no segundo espaço do nosso nodo, elas vão guardar a referência correspondente ao próximo nodo da fila, né? Então, digamos assim, se tivermos dois nodos dentro de uma fila, ah, essa segunda parte do nosso nodo, ela sempre vai guardar a referência do próximo elemento dela, né? E assim por diante até chegar no nosso primeiro elemento, que sempre vai apontar para nulo, né? Para quem não se lembra, nulo é quando não existe nenhuma referência, né? Nenhum ponteiro na nossa memória. Então, por exemplo, esse nodo 2 ele aponta para o nosso nodo 3, né? Ele sabe quem é o próximo dele, que no caso é o nodo 3. E o nodo 3, por exemplo, como ele está no início da fila, ele é o primeiro, o próximo dele não existe, né? Então, o próximo dele, se você for pesquisar lá, se você for printar, vai ser nulo, né? Porque ele não está apontando para nenhum elemento aqui dentro da nossa fila, certo? Então, resumindo, fiquem com a ideia de que a fila vai ser um espaço dentro da nossa memória RAM, quando o nosso programa for executado, e dentro desse espaço vai ser composto por vários outros elementos chamados de nodos. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. A gente criou então a classe nodo, que no caso vai guardar o valor numérico, né? Esse valor podia ser também um valor de letra, string, né? Char, enfim. E o nodo, que no caso é o próximo dele, certo? E depois a gente criou a classe fila, né? A classe fila, no caso, o que que ela vai ter? Ela vai ter conhecimento de quem é o primeiro e o último, né? O primeiro elemento e o último. E a gente começou com o nosso método adicionar, que no caso vai inserir um novo elemento dentro da nossa fila, né? Esse novo elemento, claro, como eu falei para vocês, a gente vai criar um nodo, né, dentro da nossa memória. Esse nodo ele vai guardar um valor e, por sua vez, ele vai ser adicionado na fila seguindo determinada lógica. Se a fila estiver vazia, automaticamente esse único nodo que vai ser adicionado na nossa fila, ele vai ser o primeiro, né? Porque não tem ninguém na fila, e também vai ser o último, né? Então esse nodo automaticamente ele é o primeiro e último da fila, que no caso é esse if bem aqui. E caso já exista algum elemento dentro da nossa fila, vai existir, aí ele vai executar, na verdade, essas três últimas linhas do nosso método adicionar. No caso, as linhas 16, 17 e 18, certo? Bom,
Ah, vamos fazer o seguinte. Como é que eu criei o método adicional? Qual foi a minha lógica de pensamento como um programador, certo? Eu vou explicar o meu ponto de vista mas cada um pode ter o seu ponto de vista quando for programar, né? Lembrando que programação praticamente é uma particularidade de cada um, ou seja, é praticamente como se fosse uma digital. É muito difícil ter um programa exatamente igual, né? Em todas as letras e espaçamentos, é muito difícil ter um programa exatamente igual ao outro, certo? Mas como é que eu pensei aqui de uma maneira de ficar mais didático para vocês? Bom, eu quero adicionar um elemento na fila, né? Para executar o método adicional, o que que eu pensei? Primeiro de tudo, a gente tem que ter um passo. O primeiro passo é a criar, né? Criar um novo nodo, certo? A gente tem que criar um novo nodo porque, né, como a gente vai adicionar um novo elemento na fila, esse novo elemento, como eu falei para vocês, a nossa fila é composta por nodos, então, obrigatoriamente, a gente tem que criar um novo nodo, né? Segundo passo, a gente tem que analisar quais são as situações a qual esse nodo ele deve ser tratado quando a gente for adicionar esse elemento dentro da fila. Primeira coisa, né, que eu pensei, se a nossa fila for vazia, né? Se a nossa fila for vazia, significa o quê? Que essas duas variáveis aqui, ó, que estão na linha 3 e na linha 4, que no caso é o primeiro e o último, né? Eles vão ser nulos, né? Como não existe nada dentro da nossa fila, esse novo nodo que eu vou criar, que vai ser o primeiro elemento que vai entrar na nossa fila, ele vai ter que se transformar no primeiro e último. Essa é a primeira situação, né? No caso, a nossa fila tiver nenhum elemento nela, certo? Então vamos adicionar um novo elemento, então temos que ter essa ideia na cabeça de que o primeiro e o último vão ser nulos. Segunda ideia, né? No caso, segunda situação. Caso já exista um elemento, caso o primeiro e o último da fila eles não forem nulos, o que que eu posso fazer? Né? Caso eles não forem nulos, a gente vai ter que elaborar um mecanismo a qual a gente consiga analisar quais são os elementos, né? Quem é o último da nossa fila, né? E adicionar esse novo nodo lá no final da nossa fila. E ele vai passar a ser o último, né? Como eu falei para vocês, a fila funciona, né? Novos elementos entram no final da fila e elementos que saem é lá no primeiro, né? Como funciona uma fila normal na vida real aí. Então, 2.1, se a fila, né? Se a fila for vazia, certo? E 2.2, se existir elementos já na fila, né? Elementos na fila, certo? Tudo bem? E depois, na verdade, né, só são essas duas situações que a gente tem que ter aí, né? E, consequentemente, essas situações aqui, a gente vai, né, mexer, né, utilizar elas baseadas no nodo primeiro e também o último, certo? Que são essas duas variáveis que estão na linha 3 e na linha 4. Essas duas variáveis elas são muito importantes porque elas vão tratar, né, no funcionamento da fila, né? Se a gente não mexer direito nessas duas variáveis aqui, nesses dois ponteiros, a nossa fila, né, ela vai ficar quebrada em determinado momento, vai dar erro de código, vai dar um erro de execução, certo? Então a gente tem que mexer com esses dois objetos, né, primeiro e último, de maneira correta, né? Por isso que no caso, qualquer método que vocês forem implementar, pensem bem nesses dois objetos, como vocês vão manipular ele, certo? Então, isso daqui, tudo que eu expliquei foi para o método adicionar, né? Adicionar um novo elemento, tudo bem? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, né, de execução. Eu vou limpar nossa tela para ficar um pouquinho melhor de executar aí. Então vamos lá, a primeira linha, a linha 7 no caso, eu estou criando um novo nodo, né?
Então, só mostrar para vocês a o nosso método principal, no caso, né? Que no caso é esse daqui, ó. Public static void main, né? É o nosso método principal. Quem não se recorda desse método, por favor, dê uma revisada lá na playlist de programação básica, certo? E estou criando uma nova fila, né? Essa nova fila, ela vai ser criada lá na memória RAM do nosso computador. Memória RAM, né? E ele vai criar uma fila vazia lá para gente, nessa primeira linha aí do nosso método principal, certo? Criando essa fila, o que eu estou fazendo? Esqueça o método printar por enquanto. Eu estou adicionando elementos aí. Então, eu estou adicionando o elemento 2, depois o 3 e depois o 4. Né? Então, bora executar aí para o 2, para o 3 e para o 4. Primeiro, para o elemento 2. Vou subir aqui um pouquinho o nosso código. Então, vamos lá, adicionando o elemento 2. Né? Primeira linha, eu estou criando um novo nodo. Né? Na nossa memória RAM, eu criei um novo nodo lá. Deixa eu criar um novo nodo aqui embaixo. Esse novo nodo que eu estou criando aqui na memória RAM, ele não está inserido ainda na fila, né? Ele só está sendo criado lá dentro da memória RAM vazio, né? E na linha 8 eu estou atribuindo um valor para ele, que no caso é um novo valor, que no caso eu passei 2, né? Então, a parte de valor do nosso nodo, ele vai receber 2, certo? Na segunda parte, que é o próximo, não estou mexendo com ele ainda, né? Então, bora. Essas duas linhas, como eu falei, é a parte de criação do nosso objeto. Bora para a segunda situação, que no caso, na segunda parte, que no caso são as situações, né, que se encontra a nossa fila. Primeira situação é esse if bem aqui, né, que no caso, como eu expliquei para vocês, essa nossa fila for vazia, né? Caso a nossa fila seja vazia, ou seja, o primeiro e o último, eles são nulos, né? O primeiro é igual a nulo e o último é igual a nulo. Se isso daqui for verdadeiro, significa que a nossa fila está vazia, né? Porque não existe nem primeiro nem último. E aquele nodo que nós criamos aqui dentro da memória RAM, ele vai passar a ser ao mesmo tempo o primeiro e também ao mesmo tempo o último, né? O primeiro é igual a novo nodo e o último é igual a novo nodo. E eu finalizo o método, desculpa, finalizo o método na linha 13 com o return, certo? Então, o que vai acontecer? Dentro da nossa fila tem o primeiro e o último, certo? Esse novo nodo que eu criei nas duas primeiras linhas, ele vai passar a ser, eu vou botar ele bem aqui, desculpa, ele vai passar a ser tanto o primeiro quanto o último, certo? Tudo bem? Aí ele vai passar a ser inserido na nossa fila, quando a gente faz, né, esses apontamentos aqui. Tudo bem? Como fizemos esses apontamentos, esse nodo passou a existir na nossa fila e o próximo dele ele está apontando para quem? Para nulo, né? Porque eu não mexi aqui nele. Segunda linha lá do nosso método principal da execução, eu adiciono agora o 3, né? O elemento 3. Bora executar o adicionar para o elemento 3. Eu vou criar nas duas linhas, né, lá do nosso método adicionar, um novo nodo da memória. Esse novo nodo, na segunda linha aqui, na linha 8, ele vai receber o valor 3, né? E a gente vai bater na segunda situação aí. A primeira, a primeira situação é esse if caso a nossa fila fosse vazia, né? Só que vocês têm que lembrar que nós já adicionamos o valor 2, certo? Adicionando o valor 2 aí, a nossa fila ela não é mais vazia. O primeiro ele não aponta mais para nulo, nem o último aponta mais para nulo. O primeiro e o último eles estão apontando para quem? Para o elemento 2 que a gente já adicionou na nossa fila, né? Então, esse if ele não vai ser executado, gente. Ele vai ser pulado, né? E vai parar, o nosso método ele vai parar nessas três últimas linhas bem aqui. Na linha 16, na linha 17 e na linha 18, certo? Na linha 16, o que vai acontecer? Na primeira, o que eu estou falando? Eu estou criando uma variável chamada penúltimo,
Essa variável eu vou botar de PE, né? E essa variável penúltimo, ela vai apontar para quem? Para o último, né? Como eu estou fazendo aqui na linha 16. Eu estou criando uma variável penúltimo e ela está apontando para a variável último, que por sua vez é quem? É o nosso nodo 2 que foi adicionado anteriormente, né? Já o último, né? Esse último bem aqui, ele vai passar a ser quem? Só dizer então que a nossa variável penúltimo, ela vai receber o nosso nodo 2, certo? Porque eu apontei ela para o último, quando ele estava sendo apontado para o 2. Então, tudo bem aqui, essa variável penúltimo está com o nodo 2. E o último, gente, o que eu estou fazendo? Na linha 17, eu estou apontando o último para esse novo nodo que a gente criou, né? Ou seja, o que vai acontecer? O último ele não vai mais apontar para o 2, né? Eu estou fazendo com que ele aponte agora para o nosso novo nodo que a gente criou. E o último vai passar a ser quem? O novo nodo, que no caso é o 3, né? E na linha 18, eu estou dizendo que o próximo nosso novo nodo, que é o 3, ele vai ser o penúltimo. Ou seja, quem é o penúltimo? Nodo 2. O 3 ele vai fazer isso daqui, ó, o nosso nodo 3, né? Ele vai apontar para o nosso nodo 2. Organizando aqui nossa fila, como é que vai ficar? Estou criando o nodo 3 bem aqui e estou fazendo ele apontar para, né? Isso daqui que eu acabei de fazer é isso daqui bem aqui, né? Então, a nossa fila vai ficar assim. O primeiro vai passar a ser o 2, né? E o último, no caso, vai passar a ser o nosso nodo 3, né? Porque ele foi o último a entrar na fila. Tudo bem? Certo? Executando agora para o nosso nodo, o adicionar 4, né? O adicionar 4, o que a gente está fazendo? Na linha 7, novamente, estamos criando o nosso novo nodo dentro da nossa memória, né? E na linha 8, a gente adicionou o valor numérico 4, né? Na segunda situação onde a gente analisa a lógica da nossa fila, esse primeiro if bem aqui, ele não vai ser executado porque já existem elementos na nossa fila, né? O primeiro e o último eles existem, então eles não vão ser nulos, então esse if aqui não vai ser executado. E a gente executa novamente as três últimas linhas, 16, 17 e 18. Aonde? Na linha 16, eu crio uma variável, né, que vai apontar para o último, sendo que o último é quem? O 3, né? Então, o nosso penúltimo ele vai receber o valor 3 aí, né? E depois eu estou fazendo com que o último ele vire quem? Ao invés de ser o 3, ele vai passar a ser o nodo que guarda o 4, né? Então, isso daqui sai daqui, né? E passa a ficar assim, certo? Por sua vez, na última linha, na linha 18, eu estou dizendo que o próximo do novo nodo que foi criado vai ser quem? O penúltimo, né? Eu estou fazendo isso daqui, ó, certo? Transferindo isso daqui que a gente fez para cá, a nossa fila vai ficar dessa seguinte maneira. 4, aonde o 4 vai apontar para o nosso penúltimo, né? E o último, né? Ele vai passar a ser o nosso nodo 4 aí. E assim por diante, certo? E assim, quando a gente vai adicionando novos elementos, esses novos elementos eles vão aparecendo aí no final da nossa estrutura de dados. Tudo bem? Então, é assim que funciona, no caso, o nosso método adicionar, certo? Na segunda parte da nossa aula, eu vou mostrar o método printar para vocês e a gente já começa o método remover, né? Caso dê tempo aí. Senão, a gente passa para a terceira aula com o método remover. Tudo bem?